Ai. Uma nova alternativa para o transporte. Biometano é o assunto de hoje aqui no Entre Linhas, que começa agora. Boa noite, nós estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede de Arroio do Meio, e também você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, na página da TV Univates ou mesmo no site univates.br/TV. Nós vamos falar, como eu já disse na abertura, sobre biometano, também gás natural, enfim, qual é a diferença ou detalhes também sobre essa nova alternativa, esse novo conceito, isso que está sendo utilizado para o transporte. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o Odorico Conrad, ele que é pesquisador e coordenador do Laboratório de Bioreatores Tecnovates, e também o Alexandro Soster, ele que é proprietário da Peixe Gás Service, uma empresa aqui da região, com sede aqui em Lajeado, também em Santa Cruz, e eles vão nos falar sobre esse tema interessante e que a gente até conhece pouco, né? Vendo de fora, e gostaria de saber mais, é interessante, é curioso e certamente vai fazer parte da nossa vida e já está fazendo, né? O que a gente pode falar sobre isso? Vou começar falando com o Odorico, que está aqui conosco, já cumprimentando, agradecendo a presença aqui no programa. Obrigado, Tudo bem, obrigado. Odorico? Boa noite. Boa noite, boa noite. Realmente, focando um pouco a discussão, quando a gente aborda, que eu tento separar um pouco, mas a questão biometano e gás natural, mas se a gente olhar hoje, são combustíveis veiculares já sendo utilizados numa escala um pouco considerável, principalmente o gás natural, e agora vindo com uma complementação do biometano, né? Mas os detalhes técnicos a gente vai ter tempo para discutir ainda, mas a questão do biometano, esse é o foco principal do Laboratório de Bioreatores, que é o estudo do biogás, né? Então a gente sempre comenta que o biometano é um biogás purificado, de características já mais tranquilas para uso como combustível veicular, e também há pouco tempo, diria há pouco tempo, porque o biometano entrou como chancela pela Agência Nacional de Petróleo, faz um ano e pouco agora, né, como novo combustível veicular do Brasil. Ele teve uma resolução do ano retrasado, e ela foi reeditada ano passado, com algumas especificações mais claras e mais detalhadas, mas olhando de forma geral, a gente sempre tem que olhar o espectro, a característica de uma atividade, que pode ser sim a produção de biogás num sistema tradicional de biodigestores, com uma purificação a posteriori, e aí já estamos falando agora de um combustível veicular, que automaticamente, estando como biometano, com características de 90 e poucos por cento acima de CH4 presente no gás natural, ele se assemelha ou ele se equipara ao uso do gás natural, né? Então, aí é interessante também falar com o Alex hoje, do Peixe Gás, porque ele é um dos grandes, a gente chama de transformadores, não sei se esse é o termo, Alex, mas pessoas vinculadas a estruturar veículos para poder andar com gás natural. E o biometano pode tranquilamente ser utilizado da mesma forma, né? Mas é uma discussão interessante. Eu acredito que o biometano, sim, como gás natural há pouco tempo, 19, 18 anos, aproximadamente, que está no mercado, 20 anos no mercado, é pouco, se a gente comparar com etanol, gasolina, diesel, né? O biometano será, sim, uma das próximas respostas para combustível veicular, com certeza iniciando na região sul, que a gente está bem adiantado na discussão, e isso vai se espalhar pelo Brasil. Só deixando um pouco de detalhes ainda sobre o tema, em alguns países europeus isso já é fato, né? A gente estaciona num local para abastecer o veículo e abastece o biometano. Eles nem chamam de biometano lá, eles chamam de biogás, né? Eles chamam de biogás. Nós temos essa nomenclatura um pouco mais técnica pela característica do metano presente. Mas eu tenho certeza, assim, pelo tempo que a gente está pesquisando, obviamente, né, nos próximos 3, 4, 5 anos o biometano estará acessível ao público também, né? Então, muito bem. Antes da gente aprofundar tecnicamente, vou conversar aqui também, vou cumprimentar o Alexandro que nos atende aqui. Obrigado também pela presença, boa noite. Queria que tu falasse um pouquinho, então, da Peixe Gás Service, um pouco do trabalho de vocês, o que na verdade vocês fazem, como que vocês trabalham, conta para nós. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Bom, a Peixe Gás Service é uma empresa onde
aproximadamente há 15 anos a gente já atua no Vale do Taquari, né? Eu já trabalho com gás natural há 20 anos, desde o início do gás natural no Rio Grande do Sul, né? Comecei em Porto Alegre, onde tudo se iniciou, né? E hoje a Peixe Gás, ela vem para dar uma segurança do que é o equipamento de gás natural veicular, né? A gente faz as instalações dos equipamentos, a gente dá manutenção dos equipamentos, né? Tendo também a parte de oficina mecânica, que a gente faz toda essa parte de assessoria ao equipamento, que é veicular, né? E a gente está muito feliz aí com o mercado, que está crescente. É um dos melhores mercados que está, da atualidade, todos os tempos, hoje é recorde. Como é que tu teve essa visão? Falaste que tu trabalha já há 20 anos com isso, né? Lá no começo, o que te despertou e tu imaginavas que agora isso fosse já, digamos, em 20 anos isso pudesse já começar a entrar no mercado de uma forma tão ampla assim, né? Começar, como o professor já disse, agora já há aí um consumo considerável, né? Agora já teve recentemente também, me parece, daqui a pouco a gente confirma isso, um aumento aí do consumo pós-greve, mas como é que isso te despertou lá atrás, há 20 anos? O que tu viu ali? Na verdade eu era de menor ainda e eu era auxiliar mecânico de uma empresa e como eu era do Rio Grande do Sul e fui treinar meus estudos em Porto Alegre, né? Eu não sei, eles gostam muito de pessoas do interior, pessoal de Porto Alegre, porque costumam trabalhar, mas sei lá, se é correto, não vê maldade nas coisas, alguma coisa desse sentido. E aonde foi que teve um empresário que gostou do meu trabalho e ele automaticamente investiu em mim, perguntando se eu não queria trabalhar com gás natural veicular lá em 98. Aí eu, que bicho é esse, né? Né? Gás natural veicular. Foi então que ele falou não, que ele era uma distribuidora de equipamentos, né? Que ele estava trazendo para o Brasil, que era uma filial da Argentina, e aonde que teria que fazer um curso que seria em Buenos Aires, né? Que foi a primeira certificação do estado, que com a parte de gás natural eu tirei a primeira certificação no estado. Então a gente veio automaticamente se apaixonando, pô, pioneiro em tudo nessa situação. O sistema do biometano também foi algo que me chamou muita atenção, mas o gás natural veio, né, para somar a uma deficiência que já vem há 20 anos. Há 20 anos com problema com o nosso combustível, sabe? Hoje agravou muito a questão do valor do combustível, mas a gente vê por que o gás natural, se não tivesse em crise desde aquela época, o gás natural não estaria aí. E se não tivéssemos o Gasbol também, né? Nós temos hoje a gás natural graças à Bolívia, de certa forma. Exatamente. Foi uma parceria da época, sabe? Que liga a Bolívia e vem até aqui, na verdade, em Canoas? Não, ali no Polo Petroquímico. Polo Petroquímico, isso. Né, que seria a continuação até a Argentina, que essa é uma obra que possa ainda continuar e dar seguimento, né? Mas o gás natural para mim foi muito incentivador na questão de pesquisas. A gente é parceiro também, junto com a Univates, com esses sistemas de biometano. Mas o gás natural foi onde a primeira paixão em trabalhar com o sistema de automotivo. Muito bem. Nós temos um dado aqui que fala aqui que a procura pelo GNV, o gás natural, ele teria aumentado aí 30% após greve, e aí teve falta de gasolina. Esses dados, eles são verdadeiros? Até que ponto isso foi importante também? Pode-se dizer que isso incentivou, de certa forma, que houve um benefício nesse sentido, ou não é bem assim? Com certeza foi um grande incentivo, né? Porque nós somos suspeitos em falar sobre o gás natural porque nós instalamos e a gente pode mostrar números, né? O preço da gasolina, a disparada da gasolina que teve, todos esses problemas de crise no Brasil, foi onde que incentivou mais o uso do gás natural. Porque o gás natural não depende de uma base de cálculos que é a parte da gasolina, do diesel, né, do próprio etanol. Então é uma segurança, porque lá atrás eles fizeram um contrato, que foi desde o tempo com a Bolívia, que era seguro ter o gás natural, acho que se eu não me engano, 30% a menos de valor, que seria a gasolina, seria um contrato meio que vitalício, né? Então é uma grande segurança. O que acontece? A gente podendo passar isso para o cliente é uma grande satisfação. E hoje, com essa crise que foi o grande vilão da história, esses 30% eu posso te afirmar que isso não é uma verdade, porque ele aumentou muito mais. Hoje a empresa, nós tínhamos uma média de 10 veículos, 15 veículos mês, hoje eu estou fazendo 12 a 15 por semana. Então foi um aumento muito grande. Eu tive que aumentar
O número de funcionários, hoje nós estamos trabalhando entre 12 funcionários, onde nós trabalhávamos com 4, 5 funcionários no máximo. Vocês, só para entender, eu como leigo aqui, vocês adaptam veículos para que eles possam consumir esse tipo de gás, é mais ou menos isso, né? Isso aí, a gente faz uma instalação de um equipamento onde o teu carro vai ficar com 2 combustíveis, ou até 3, que seria o flex, né? E o uso do GNV. Então, o que acontece? Tu vai ter um carro que vai continuar andando a gasolina, ou álcool, o que eu preferia. Hoje, o álcool não vale a pena pelo valor, né, significativo. Mas a gasolina é o combustível hoje que tá se igualando, que está dando uma grande diferença ainda, por mais que seja uma média de 4,60, 4,70 o combustível, né? O gás natural hoje está a 2,90 aqui dentro de Lajeado. Então, hoje a gente consegue afirmar que um cliente consegue chegar a 55% certo de economia mensal. Hoje tem carros em viagem que chega até 70% de economia. Então, se tu vai botar num viajante ou alguém que trabalha, um representante comercial, que é onde o maior número de pessoas que procuram a empresa, né? Hoje, onde um cliente gasta R$ 1.200 de combustível, ele está gastando menos de R$ 500. Muito bem. Então, é bem satisfatório. Eu acho interessante, Júlio, observar aquilo que comentasse. Com a greve, o que aconteceu? É que uma boa parte do combustível brasileiro ele é transportado em cima de rodovias, né? E aí vem a vantagem, uma parcela do gás ele é transportado também em cestos e em caminhões, mas nós também temos hoje uma grande quantidade de Porto Alegre e região metropolitana, a rede de gás vai até o posto, então tu não precisa transportar o gás, ele vem por uma rede subterrânea. Então, com greve ou sem greve de caminhoneiros, o combustível vai estar na bomba. Né? O gás natural, com esse problema que teve de caminhões que trancaram as estradas e tudo mais, o gás natural foi o único combustível que continuou sendo usado. Muito bem. Nós vamos fazer uma pausa rápida, vamos ao intervalo e vamos seguir daqui com esse tema importante e interessante. Certamente vai prender a sua atenção aí pelos blocos finais. Portanto, vamos ao intervalo, nosso primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouco voltamos. Estamos de volta, programa Entre Linhas, segundo bloco, aqui na TV Univates, canal 15 da NET, também 15 da Brasrede. Nós estamos falando sobre biometano, que é uma nova alternativa para os transportes, também gás natural, né? A gente segue aqui falando, apenas para relembrar aqui, estamos conversando com o Odorico Conrad e também com o Alexandro Soster. Eles vão debater, enfim, discutir, nos explanar aí sobre esse assunto. Falando sobre biometano, gás natural, vocês falavam aqui, a gente conversava até fora do ar de que o GNV foi um grande carro-chefe para que se pudesse ampliar esses estudos, enfim, se pudesse colocar no mercado aí a questão do biometano, que me parece que o grande destaque é a pureza dele, né? Vocês falavam sobre isso. Me fala quais são as vantagens, por exemplo, do gás natural, também do biometano, para o consumidor. O que o pessoal pode pensar em termos de vantagem? É apenas econômica ou tem outros fatores que também são importantes? Eu acho que o Alex tem dados interessantes sobre a questão econômica, números, por exemplo, quantos por cento ele está realmente ganhando em utilizar o gás natural ou o próprio biometano, né? Quando a gente fala em pureza, por exemplo, do biometano e o gás natural, é que a gente pode levar, né, a gente sempre comenta, a gente pode levar a pureza do biometano a 98% até 99%, né, de presença de energia, CH4, né? Mesmo que a resolução da Agência Nacional de Petróleo diga que só precisa ser acima de 90%, mas se eu quiser levar um pouquinho acima, obviamente eu terei mais energia à disposição. Então, isso é uma questão até interessante quando a gente fala em purificação do biogás, né? E a questão do carro-chefe que tu comentas, Júlio, aí a gente também tem clareza, né? A gente tem que voltar um pouco na história, voltamos aí para o ano de 1998, 99, quando nós tivemos o gás bom instalado, quando o gás natural estava à disposição, quando vieram os primeiros veículos sendo convertidos à possibilidade de usar o gás natural também. Isso nos dá uma certa tranquilidade hoje, praticamente 20 anos depois. Se eu tiver um outro combustível com similaridade ou praticamente idêntico em termos energéticos falando do que o gás natural, ele é simplesmente utilizável, né? Eu posso até, se quiser hoje, isso se faz internacionalmente e é possível fazer no Brasil, eu posso colocar na mesma rede. Eu tenho uma rede de gás natural e se eu
tiver o biometano, as características similares ao gás natural, eu posso colocar na mesma rede. E esses, então, de certa forma, vão abastecer ou vão ser utilizados com as características de uso um pouco mais à frente. Então, a gente não tem nenhum problema em comentar que o biometano e o gás natural podem trabalhar na mesma rede, nas mesmas conversões, nas mesmas utilizações, sem grandes problemas. Claro, a gente poderia entrar numa discussão ambiental, né? Aí fica interessante, que se a gente entra no viés ambiental, o próprio gás natural, assim, a grosso modo falando, já tem uma redução de 30% em relação às emissões CO2, por exemplo. Gás natural, na tampa ali, né? Se eu usar combustível tradicional, gasolina, e usar o gás natural, só ali, né, de forma bem superficial falando, já temos uma redução de 30%. Né? Então vem a parte econômica ainda, que é outra discussão. E se eu trabalhar com biometano, bom, aí eu neutralizo. Né? Aí eu estaria dizendo, eu vou ter emissões sim, mas numa próxima produção de uma biomassa, no próximo produção de biogás e purificação e utilização, eu estou trabalhando numa neutralidade. Né? Então eu estaria trabalhando, a gente pode até comentar que seria assim, emissões equilibradas, zeradas, né, pela característica de sempre estar produzindo algo, uma nova biomassa e um novo uso para fins de energia. Agora, a parte econômica, realmente a gente também tem que ser sincero, não adianta vir só com o discurso ambiental se o viés econômico não está bem claro. Eu acredito que tanto o biometano vai ter seu espaço bem consolidado, como o gás natural já tem, por um viés econômico. Né? Porque se tu tens 40%, 50% de redução no teu consumo, né? Ou seja, a economia num quilômetro rodado, eu consigo mostrar facilmente para um cliente ou para alguém que queira migrar para uma situação dessas, que vale a pena. Né? Então, eu diria assim, infelizmente, mas é assim que funciona, né? O econômico fala mais forte. Mas nesse caso eu tenho tanto econômico como ambiental, com uma resposta muito boa para a discussão sobre combustível veicular. Economia, o Alex já estava comentando, né? Ele até pode deixar isso mais claro, mas sim, os números são interessantes. Pois é, falavas de economia, né? Falava em porcentagem de economia. É um fator importante, claro, para quem vai migrar ou pensa em migrar para isso. Mas ainda existe algum tipo de preconceito no sentido assim de, mas será que é confiável? Será que funciona realmente? Daqui a pouco até quando surgiu o etanol também isso pode ter acontecido. Esse fator vocês sentem também ou não é tanto? Tinha bem mais no início, assim, sabe? Hoje para nós é um mito que ainda tem um burburinho ainda sobre essa questão, porque há algumas dúvidas, né? A gente recebe centenas de telefonemas, né? Quando deu logo após essa crise que deu, a gente não conseguiu atender todos os telefonemas, a gente teve que desligar porque eram pessoas chegando, telefone, celular, era tudo, foi algo que nós não estávamos com uma estrutura pronta para o que estava acontecendo, né? Hoje a gente tem agendamento, a gente tenta agendar, hoje, para ter uma ideia, a gente está trabalhando em 3 turnos para poder vencer o serviço. Eu sou o cara que estou sendo mais me acabando na questão, né, física, pelo fato que a gente tem que estar um pouquinho em cada turno para poder dar continuidade. Mas a questão econômica, do fato econômico disso tudo, e os burburinhos que acontecem é o quê? Tu trabalhar com equipamento de qualidade, uma empresa que é homologada pelo Inmetro, porque tu passa por uma certificação, não é você chega lá, vou abrir ali um bar, tu vai lá assinar, faz um MEI, que seja, não. Tu tem que provar que tu é apto, que tu tem uma certificação, que tu tem profissionais, que tu tem um engenheiro que vai assinar os projetos para ti, um contrato com uma empresa que realmente vai te suprir, né, com a demanda. Então tem tudo uma situação. Hoje a tecnologia está, nós estávamos falando em off aqui, sobre as tecnologias que estão aí, equipamentos de 5ª geração, equipamentos de 6ª geração. Estou indo agora, logo mais a gente está indo para São Paulo, porque tem o diesel, que é os caminhões, então é algo muito grande, que já existe na Europa, no México, na Venezuela, já é a realidade. E para nós agora vai ser feito no Rio Grande do Sul, e a Peixe Serve vai ser a primeira empresa a começar a iniciar os trabalhos com diesel GNV. Já temos filas de espera, empresários aí da região que já estão esperando essa tecnologia vir. Então a gente vai trazer o que tem de melhor hoje mundialmente. Não é algo feito no fundo de quintal, não. É precisão, é kit injetado, é injeção sequencial AGNV.
Então tu tem uma injeção de GNV, de gás natural veicular, que vai trabalhar muito similar ao combustível, à gasolina, porque ele trabalha com precisão. E é o que a gente precisa. A tecnologia está muito grande dos veículos hoje e o gás natural acompanha tete a tete, frente a frente com essa tecnologia. Vamos lá, eu ouvi uma nomenclatura nova, diesel GNV. Exatamente o que é isso? Ou seja, veículos que são movidos a diesel passam a poder usar esse novo tipo de combustível. Me fala um pouco mais sobre esse diesel GNV. Isso é o que está chegando agora, né? Isso está chegando agora. Para nós no Brasil está chegando agora. Então, existem já empresas que tentaram até transformar os diesel a GNV, teve projetos em outras universidades também que transformaram os caminhões a ciclo Otto, que seria a gasolina ou álcool, e botaram GNV. Tudo bem, isso é uma realidade que foi feita no início, mas hoje não. Hoje a gente vai trabalhar com um motor diesel e com GNV. Ele vai trabalhar com os dois combustíveis trabalhando junto. Então ele vai hoje simultaneamente. Exatamente. E vai trabalhar hoje uma média. Quanto mais peso o caminhão carregar, mais o uso do GNV ele vai usar. Então, em viagem, hoje vai poder chegar uns 80-20, 75-35 de porcentagem de combustível. Imagina, tu vai andar 80% de GNV e 20% de diesel, andando os dois combustíveis juntos. Hoje, imagina uma empresa que tem centenas de caminhões, podendo economizar 30% de combustível mês. Isso é uma baita de uma economia. E isso é uma realidade que está aqui. Eu acho que o Alex fala 30% porque se relaciona ao diesel, né? Porque se relacionar à gasolina, a gente vai para 50%, né? 50% mais. Então, realmente, 30% é um valor muito grande para a empresa. Para o diesel, né? Porque hoje um caminhão faz, em média, 1 km por litro andando. Sim. Então, hoje tu vai pegar uma viagem que tu vai daqui ao norte, que tu gasta aí 5 mil reais, 10 mil reais de combustível, não sei, posso estar falando, né? Tu tirar 30%, 40% desse valor é muito significativo, até para aquele cara que é o freteiro, que aluga o caminhão, que faz toda aquela, né? Isso é muito significante. E para empresas que têm frotas de caminhões, isso é um número muito grande, né? A presença cada vez maior desse combustível, que parece que vai acontecer, né? Cada vez, e essa é a ideia, né? Que aumente cada vez mais. De uma certa forma, ela pode acabar encarecendo com o tempo, não emparelhando com outros combustíveis, mas no final das contas ele acabar tendo um valor mais elevado, ou seja, essa economia que hoje esse tipo de combustível, o biogás, tem, ela não pode ser menor amanhã, daqui a alguns anos, quando isso se estabelecer, ou não há esse risco? Hoje nós somos uma empresa que somos parceiros, nós somos uma empresa que nós trabalhamos praticamente exclusivo com uma empresa que é italiana, tá? Que é a Bigas. Essa empresa é uma empresa total tecnológica que está trazendo esse sistema para cá, e juntamente com o grupo MAT. Então, o que acontece? Hoje o mercado que a MAT vem passar para nós, que em média de 12 a 15 anos nós temos um mercado estabilizado se a gasolina se mantesse o mesmo valor até esses 15 anos, porque o cálculo não teria como um aumento gigantesco para ele chegar a uma igualdade ao combustível gasolina, né? E aí que eu te digo, mas possa acontecer? Eu acho praticamente impossível acontecer isso, né? E se acontecesse isso, ainda nós temos 30% a mais de média que o GNV faz a mais que a gasolina. Sim. Então, seria um mercado de 30 anos. 30 anos, olha, não sei nem se a gente vai estar aí. Eu acho que talvez, Júlio, a tua preocupação é se o metro cúbico do gás aumentar tanto, né, que seria talvez uma situação questionável. Mas hoje tem contratos internacionais de gás que se faz junto à Bolívia, outras formas de contrato, eles são de 15, 20 anos. Né? E mesmo que haja um incremento, a gente tem que pensar, o gás não se compra só para fins de combustível veicular, a gente compra gás até para as termoelétricas. Então esses contratos eles são bem feitos, ou mesmo que haja um tumulto ou uma discussão, uma situação, o gás vai aumentar, ele até pode ter uma pequena oscilação de valores, mas são contratos muito, muito longos, né?
Mas aí vem a questão do biogás, voltado para biometano também, né? Sim. Que aí a gente volta para uma questão um pouco mais Muito local. bem. Nós vamos seguir nesse tema, vamos ao intervalo mais uma vez, voltamos em instantes. Estamos de volta, programa Entre Linhas, terceiro bloco aqui na TV Univates, falando sobre biogás, biometano, também o GNV, o gás natural, essas novas opções, essa nova modalidade aí para combustível para o transporte em geral, tanto o lado econômico como também o lado ambiental disso tudo, que é muito importante. Nós seguimos aí falando desse assunto com o Odorico Conrad, pesquisador e coordenador do Laboratório de Bioreatores, o Tecnovates, e também o Alexandro Soster, ele que é proprietário da empresa Peixe Gás Service, que tem sede aqui em Lajeado e também no Vale do Rio Pardo, lá em Santa Cruz. Nós seguimos falando sobre esse tema, a gente falava do lado econômico. É claro que a gente pergunta isso porque pode ser uma pergunta do consumidor, né? Muitas pessoas imediatamente pensam em quanto isso vai pesar no bolso, acham que isso em pouco tempo vai aumentar. Nós falávamos de um possível aumento aí, né, no bloco anterior. Mas vocês falaram que não é bem assim e que existem já contratos bem longos que daqui a pouco vão garantir também que isso não aconteça dessa forma exatamente. Mas fora a questão econômica, tem toda a questão ambiental, que também é uma vantagem que muitas pessoas não vê e que também tem que ser explanada, né, Dorinho? Com certeza. Se a gente voltar para o foco da produção do biogás, consequentemente biometano, né, eu tenho que lembrar que eu posso e vou produzir muito biogás com tratamento de resíduos. Né? Então hoje eu tenho uma geração de resíduos independente da sua origem, que seja de indústria, seja da agroindústria, que seja da agricultura. O resíduo gerado ele pode ser convertido na produção de biogás. Né? Então eu já tenho uma fase dentro da discussão que é o tratamento de resíduos. Então já tem um ganho ambiental por ali. Aí a fase 2 seria, eu teria acesso a uma energia, que nós sempre chamamos como discurso energia renovável, né? Que é um foco também da discussão que a gente aborda sempre quando fala em produção de biogás, né? Então é a questão do renovável que está como foco, né? E uma coisa que às vezes a gente até esquece de comentar, que é a descentralização de geração de energia. Isso a gente às vezes passa batido porque a gente foca tanto, como vamos fazer, para onde vai ser utilizado o combustível. E a gente esquece de reforçar que a descentralização de geração de energia são estratégias que muitas vezes te dão tranquilidade. Eu falo do próprio Vale do Taquari, né? A gente importa energia veicular 100%, tanto o gás como o diesel, a gasolina, o etanol, quando é usado, né? Então ele vem de ambientes externos. A energia elétrica, 90% vem do ambiente externo, né? O térmico aí depende muito, né? Depende de como é que eu encaro o térmico, né? Pode ser com floresta e floresta plantada localmente, né? Mas quando eu começo a pensar em gerar energia de forma descentralizada, eu tenho ganhos radicais, né? Então eu começo a valorizar a região, começo a dar um incremento financeiro, né, para a região e consequentemente tenho retornos ambientais, né? Porque até sempre comento, às vezes a gente até diz, não vamos voltar para o discurso das emissões de CO2, energia renovável, né? Ela não vai emitir CO2, ela vai ter um balanço neutro em termos de emissões de CO2. Se a gente quiser entrar no discurso do efeito estufa, aquecimento global e assim por diante, aí temos que ter várias entrelinhas para discutir tudo isso, né? Mas eu ainda sempre quero reforçar a questão do tratamento de resíduos pelo viés da produção de biogás, consequentemente termos o biometano à disposição. Fase 1, ótimo. Fase 2, termos à disposição energia renovável, né? E fase 3, que eu acho que aí a gente tem que começar a deixar isso mais claro também, a descentralização de energia, né? Gerar energia mais próximo possível do próprio consumidor. Porque essa estratégia, ou essa tática de transportar energia 300, 400, 1.000, 2.000 quilômetros, né? Que nem se fosse o caso do etanol, a gente não produz etanol no estado, por isso que ele é inviável economicamente também, né? Isso tem que ser revisto. Mesmo o Brasil sendo do tamanho que seja, né? A gente tem que tentar visualizar isso. Se eu tiver rede, por exemplo, os gasodutos e assim por diante, é uma outra discussão, né? Mas, claro, a pergunta sempre é, quando é que o biometano vai se marcar e vai se fazer presente de forma expressiva, né? Isso depende agora da fase 2, que é a estruturação da produção de biogás, né? Então, a gente está acompanhando alguns projetos e eles estão em estágios bem avançados de discussão,
né? Isso no futuro bem próximo é a resposta. Tendo biogás, teremos biometano. A gente sabe também, isso não se divulga de forma aberta na imprensa, mas tem empresas hoje já utilizando biometano, né, para trabalhar no seu processo dentro da indústria, né? Isso já é fato hoje, né? Não é por rede, se transporta em cestos, mas é fato. Então essa empresa está produzindo alguma coisa como energia renovável, né? Então isso de certa forma é um grande ganho aí, né? E a coisa se estende também para o gás natural, né? Só que com os percentuais ambientais um pouquinho menores, porque o gás natural ele não deixa de ser ainda um combustível fóssil, né? Ele ainda é um combustível fóssil que a gente também sabe que talvez daqui a 30, 40, 50 anos ele vai ter um pouco de dificuldade de estar no mercado como está hoje. Mas até lá, eu tenho certeza que o meu biometano, se é para fazer a substituição para o gás natural, ele vai ter uma boa oportunidade. Que nós temos levantamentos feitos no estado pelo Atlas das Biomassas e hoje o que a Sulgás comercializa de gás natural, que é na faixa de 2 milhões de metros cúbicos dia, isso poderia ser produzido com os resíduos que a gente tem no estado para a produção de biogás. Então já seria uma resposta direta. Mas claro, tem que ter uma estrutura por trás disso tudo, né? Você falava em resíduos, né? Eu queria falar sobre matéria-prima, né? Eu queria que tu falasses, né? Porque isso gera curiosidade, sim, né? As pessoas com certeza. querem saber de onde vem, quais são esses resíduos, é feito do quê? Eu queria te pedir a gente sempre comenta, quanto mais abrangente for o leque da oferta de resíduos, melhor, né? Então a gente trabalha muitas vezes com a forte pronúncia que é os dejetos do ambiente da suinocultura, né? Eles fazem sim parte de um leque grande, né? Mas não é só suinocultura, né? Então pode pensar em resíduos da avicultura, suinocultura, bovinocultura e assim por diante, resíduos dos processos de tratamento de efluentes, resíduos industriais, principalmente de frigoríficos e laticínios. Então, esses resíduos gerados dentro de processos tradicionalmente já colocados no mercado e precisam ser tratados, eles são sim um grande potencial para a produção de biogás. E a gente sempre comenta, não precisa ser um único substrato, um único resíduo. Quanto mais diversificado for, melhor. Isso a gente já fez N testes e comprovou. A diversidade de origem do resíduo que é colocado dentro do biodigestor, ele me dá uma performance muito melhor para a produção de biogás, né? Porque eu tenho ali uma gama significativa de micro-organismos, né, que estão trabalhando com o material que está entrando, né? E eles também gostam de diversificar um pouco, né? Se a gente pode simplificar o discurso, né? Os micro-organismos também gostam de, eventualmente, não só comer banana, mas comer abacaxi, chuchu e assim por diante. Né? Muito bem. Variedade, então, é a palavra-chave para isso. E eu quero também perguntar em relação ao pioneirismo que vocês falam que é aqui da nossa região. Vocês falavam antes que a região sul está bem adiantada nesse processo. O Vale do Taquari, pelo jeito, também, através aí da tua empresa, das pesquisas de vocês. Me fala um pouco geograficamente aí quais são os lugares, talvez até no mundo, né? Aonde, quais países aí isso já é realidade, isso já funciona, e como é que está dentro do Brasil, quais as regiões aí que estão mais adiantadas? Se eu comentar a pesquisa voltada para a área de produção de biogás e obviamente biometano, né? A gente usa biometano e biogás, o nosso laboratório do Tecnovatos, ele é um dos laboratórios de referência, aí eu já posso me dar o luxo de dizer que é uma referência nacional para a pesquisa voltada para a área, né? Nós temos parceiros ainda em Itaipu, que são parceiros assim muito próximos, com os quais a gente faz uma troca até de informações, de testes e retestes, com o pessoal da Embrapa de Concórdia também, e algumas universidades no centro-norte brasileiro. Mas esses grupos aqui mais para o sul, Embrapa, Itaipu e nós, né, nós estamos trabalhando aí aproximadamente 10 anos com esse mercado da produção de biogás. Também temos parceria com algumas empresas e universidades no ambiente internacional, que é a Alemanha, Suécia, mais especificamente, agora também já uma conversa mais próxima com a Áustria. Mas quando a gente olha a diferença entre o mercado internacional, as discussões internacionalmente falando e nós, aí eu tenho que ser sincero, infelizmente eles já estão há 15, 20 anos adiantados, né? Eles entenderam que produzir biogás com diferentes características, independente se é resíduos ou, a gente nunca comenta isso porque a gente ainda não está nesse viés no Brasil, mas vai vir também um curto período de tempo, plantas energéticas, ou seja, plantar algo para produzir biogás, isso vai vir para o Brasil também ainda, mas no momento ainda é mais resíduos, mas os europeus já estão produzindo biogás em larguíssima escala,
com resíduos também, mas também plantando plantas energéticas. Eles usam muito o milho, a silagem de milho. Né? Se eu falo agora para um produtor rural, eu vou pegar a tua silagem de milho, vou botar no reator e produzir biogás, e o resíduo que sai na outra ponta, eu vou levar para plantar milho de novo, cria o ciclo fechado, ele vai dizer, tá, mas a minha vaca vai comer o quê? Ele vai me perguntar isso. Eu diz, bom, nesse caso tu não vai ter vaca, né? Então tu vai ter só uma planta de produção. A tua vaca, na verdade, é o biodigestor. Então, eu sei que ainda é difícil entender isso aqui no Brasil, mas isso funciona na Europa de forma muito tranquila, sem muitas discussões, né? Não quer dizer que é só silagem de milho. Né? Os suecos, principalmente, trabalham muito com resíduos do ambiente de frigoríficos, as gorduras, né? Colocam tudo no reator e produzem biogás. E nós temos, por exemplo, aí a questão do biometano, que o Alex até comentou agora, que o Brasil também está querendo entrar no mercado um pouco mais diesel, biometano consorciado ou gás natural consorciado para a movimentação dos veículos. Os europeus têm a empresa Scania, né, que tem gás, que tem veículos andando a gás natural já há 3, 4 décadas. Né? Então eles estão rodando com ônibus urbano com biometano hoje. A emissão baixíssima comparado com o sistema tradicional de diesel. Muito bem, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente segue. Quando vê, o tempo passou, né? Mas nós temos todo o último bloco para seguir nesse tema. Intervalo rápido, voltamos em instantes. Estamos de volta ao último bloco do Entre Linhas, aqui pela TV Univates. Seguimos falando sobre biogás, biometano, que é o que mais entusiasma aí os nossos convidados também, o GNV, o gás natural também, vamos falar sobre isso e também de que forma isso começa a se aplicar aqui no nosso país, e era o que a gente estava falando, né? E como eu fiquei impressionado realmente como é o pensamento adiantado, digamos assim, de países lá na Europa, a ponto deles, da própria população, dos próprios produtores já plantarem para produzir resíduos e fazer biogás, fazer biometano. Tu falava sobre isso, a gente teve que ir para o intervalo. Sim. Seguimos nessa linha. O que a gente pode falar disso e quanto tempo pode demorar para chegar a esse ponto aqui no país? Porque é uma questão cultural também, né, Odorico? Tem a questão cultural forte, obviamente, mas também tem decisões políticas claras. Né? A gente sempre chama de... Se tiver uma política pública clara para a produção de um combustível, independente da sua origem, como nós tivemos, eu sempre digo, volta a ser para a década de 70. O Brasil um dia decidiu de ser um produtor de etanol. Né? Então, claro, se usou naquela época a questão da cana-de-açúcar e assim por diante. Hoje nós somos um grande produtor de etanol. Né? Então, eles, de certa forma, optaram em ser então um grande produtor de biogás, nas características deles, obviamente. Né? Então, isso também faz parte, uma política pública clara. Né? No momento que o governo tem clareza que ele quer ir para um caminho, produzir uma energia, né, num viés renovável, nesse caso a gente está falando do não renovável, né, ele tem que também trazer, eu diria assim, entre aspas, alguns pontos positivos. Né? Financiamentos diferenciados, né? Questão de tributação um pouco diferenciada por um período, permitir a entrada de equipamentos, proporcionar equipamentos mais interessantes. Então, isso faz parte de uma política do governo. Mas, obviamente, também tem que ter uma certa necessidade e um interesse do outro lado, né? Que seria a sociedade civil dizer, eu entendo que isso é importante. Eu sempre comento claramente, a gente vê pessoas andando, às vezes, 5, 6, eu não vou ser 5, 6 quilômetros, mas talvez possa até acontecer, pessoas andando a mais para abastecer, né? Aí vem a questão da tendência de algumas pessoas, né? Abastecer biometano, em vez de abastecer um outro combustível mais próximo. Né? Então, eles procuram os postos de biometano estrategicamente para estar na rota do consumo de um combustível renovável. Mas a gente nunca deve esquecer que na questão só do combustível renovável, o gás natural também entra nesse discurso, tem uma coisa importante que a gente esquece de comentar, a questão de saúde pública. As emissões sendo diferentes e sendo mais brandas ou mais tranquilas, eu tenho uma situação urbana menos complicada. Né? Então eu tenho um ganho de saúde pública também, que eu sempre digo, a discussão é bem interessante, eu não vejo como não dar certo, né? Como deu certo para o gás natural, vai dar certo para o biometano, porque eu tenho ganhos muito interessantes. Ambiental, econômico, saúde pública, que vai se refletir também, obviamente, econômico para o governo, né? Menos gente no posto de saúde, menos custo. Então, tem que olhar, eu diria assim, tem que olhar o leque para várias situações.
Muito bem, é uma questão política, assim como também, tudo. Faz parte. Então a gente tem que realmente aguardar e, na verdade, de certa forma, torcer para que isso se concretize. Eu queria também falar um pouco sobre a Peixe Gas Service, e tu trabalhas aqui em Lajeado, também em Santa Cruz. O pessoal talvez esteja curioso, querendo te encontrar, querendo saber mais, ou até mesmo vocês aqui da pesquisa. Onde é que pode encontrar vocês? Eu queria falar primeiro da tua empresa, aonde encontra vocês, quem quiser saber informações sobre isso, daqui a pouco adaptar o seu veículo a isso, enfim, me fala um pouco sobre aonde vocês trabalham e como é que vocês atendem. Bom, o nosso endereço aqui na cidade já é um endereço bem localizado, né? Nós estamos agora aqui na Avenida Benjamin Constant, 3033, referência exatamente ao lado dos Corpos de Bombeiros de Lajeado. Né? Então, ali próximo à rodoviária, tem o Corpo de Bombeiros em Lajeado. Né? Em Santa Cruz do Sul, a gente está na Rua Ernesto Matens, 139, tá? Que é praticamente de frente ao Detran da cidade de Santa Cruz do Sul. E o site, né, que é www.peixegas.com.br. Ali tem fotos, tem curiosidades, tem mitos, tem verdade, tem tudo, muita matéria legal. A gente está até melhorando um pouco o site pela procura, né, e se possível a gente tem a nossa página no Facebook também, que a tela é mais movimentada que o próprio site. E a procura está bem grande. E com certeza o pessoal vão ser bem atendidos, pode mandar mensagem para nós, a gente não deixa de atender o pessoal, indiferente dos horários, né? Mas a gente quer bem melhor servir o pessoal. E uma empresa homologada, uma empresa que trabalha com precisão, nós temos uma certificação que é muito importante, que é a certificação que é feita pela própria CT Gás, né? Que é também a empresa que homologou o gás natural, o metano, metano, né? no Brasil, né? E que é a oficina nota 10, a gente tem essa certificação, né? Então nós somos uma empresa apta a trabalhar com o sistema de gás natural, biometano, o GNI. Muito bem. Odorico, o pessoal que está interessado, daqui a pouco tem até estudantes daí querendo saber mais. Como é que te encontra, Odorico? Olha, a minha pessoa às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas o laboratório está fixo. Sem dúvida. Não, mas eu estou sempre por aqui no Univates, eventualmente eu estou fora também, correndo atrás de outras coisas, mas nós estamos no prédio 100, né? Na sala 100 do prédio 21, lá no Tecnovates. Né? Então, chegando no Tecnovates, perguntar onde é que o laboratório de bioreatores nos encontra, e se ligar para o Tecnovates, já transfere para nosso ramal, e sempre vai ter gente ali para atender o telefone, para pelo menos dar uma orientação e fazer um comentário como a gente pode proceder em qualquer situação aí. Não tem estresse nenhum. Muito bem. Muitas vezes a gente, até como leigo, esquece de perguntar algo que seja importante. Tem algo que seria importante ainda que eu não perguntei, que seria... claro que teria como fazer mais um programa para falar sobre esse tema, que é muito interessante e com várias vertentes aí. Mas o que dá para destacar ainda daqui a pouco que a gente não abordou até agora e que seria importante, Odorico e Alex? Eu deixo o meu recado final, que aí eu até fico feliz pelo Alex estar aqui, é que se eu sou de um lado um produtor de energia, um gerador de energia, eu preciso ter do outro lado alguém para consumir essa energia, certo? Então a questão do biogás, ela pode ser um térmico, pode ser um elétrico, como pode ser um combustível veicular. E para cada segmento tem que ter suas especialidades. Hoje nós temos a presença do Alex, que é uma especialidade dentro da área, né, de transformar ou adaptar veículos para o ajuste do uso do biometano, né? Então, eu preciso também ter gente na geração de energia elétrica e também gente na questão do térmico. Então, isso também é importante, né? Os segmentos têm que se completar. A gente comenta, a rede tem que estar completa. Não adianta só ter ali uma boa geração de biogás e biometano se não tem como usar isso da melhor forma possível. Cadeia alimentar, né? A cadeia tem que estar completa. Ela precisa se alimentar e, obviamente, tem que ter equipes e pessoas por trás com capacidade para dar resposta positiva. Tem que ser bom para todo mundo. Exatamente. Alex, o que a gente pode falar ainda? O pessoal, a procura por esse tipo de trabalho por parte de vocês, está dentro do que tu imaginavas? Tu disse que a procura é bastante grande, a tendência é que aumente, né? Ela superou nossas expectativas, né? Porque a gente teve uma aposta muito grande. Pô, estão 20 anos já trabalhando com gás natural, né? A aposta é grande. Quando a gente trabalha com a linha automotiva, a gente trabalha com pesquisas, que nem o sistema de biometano,
né? A gente tem parcerias junto com o Dorico, a gente está parceiro desde o início ali desse projeto, né? Como falou, uma cadeia alimentar. As pessoas hoje em dia eles vêm procurar por economia, que eu acho que é a nossa base hoje, né? Então hoje eu tenho muitos clientes que tiram a prestação do carro, tiram a escola do filho, sabe? Com o que ele possa estar poupando justamente com o sistema de gás natural veicular. O mercado está crescente, o mercado tem tendência a crescer ainda mais, né? Faltou equipamento no mercado no mês passado, faltou equipamento, a própria MAT, que é a nossa parceira, a MAT e a Bigás, que são nossos parceiros diretamente, vendeu muito equipamento, Rio de Janeiro, São Paulo, né? O Rio Grande do Sul foi recorde. E a gente também quero agradecer também ao pessoal do Grupo Charrua, que é o Videoecker, que é uma pessoa muito especial, que aposta muito, é o maior investidor hoje no gás natural veicular no estado do Rio Grande do Sul, né? Hoje ele tem disponibilidade de 35 carretas para abastecer o estado do Rio Grande do Sul. Postos a cada trimestre está sendo inaugurado postos, então a região oeste já está vindo, que é uma região muito interessante. Sim. O sistema biometano também é possível, né? Porque terra não falta no nosso estado. Sim. Então, nessa criação, nessa ideologia de fazer o diferencial, vai acontecendo aos poucos e a gente está muito feliz e a gente espera que esse mercado cresça mais, né? Porque é o nosso trabalho e os projetos têm que continuar. Estamos aí, daqui a um pouco a gente vai fazer, que é o de diesel e o biometano, né? Que é um projeto que a gente está conversando meio em off, né? Com certeza, vai sair. E a Univates e Peixe Gás, somos parceiros desde o início, vai entrar o Grupo Charrua, vai entrar outras empresas que estão na espera disso, que tá aí, já é uma realidade para o nosso Brasil. Certamente. Senhores, obrigado por comparecerem aqui. E certamente vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre esse tema super interessante e com essas boas novidades já também sendo conversadas lá na frente. Estamos encerrando, agradecendo a você que nos acompanhou e você pode procurar, né? O pessoal aqui já deu aí os meios de contato, você pode conferir aí nas redes sociais aí onde o programa está disponível para buscar informações, quem se interessou, e certamente é algo que vai ser muito falado ainda nos próximos anos, tá certo? Voltamos na semana que vem com um novo programa, com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite.